Alfa Cursos, pós-graduação em Regência, Maestro Roberto Farias. Videoaula número 2. Musicologia. Musicologia é o estudo científico ou mesmo a ciência da música. Considera-se musicologia a atividade do musicólogo enquanto ofício do pesquisador em música, diferenciando-se das outras duas grandes áreas de música, a invenção, ofício do compositor, e a interpretação, performance, ofício do instrumentista, cantor ou regente. É possível que o primeiro a desenvolver atividades que hoje podemos entender como musicológicas tenha sido Aristóxeno de Tarento, século IV a.C. Segundo Aristóxeno, em seu Elementos da Harmonia, a música é ao mesmo tempo arte e ciência. A musicologia estuda as amplas perspectivas históricas, antropológicas e estético-poéticas da música, abrangendo tanto questões técnico-operativas como filosóficas da música. Também fazem parte da tarefa musicológica a notação em suas relações evidentes com a percepção musical, a organologia ou estudo dos instrumentos musicais e a fisiologia aplicada à técnica dos instrumentos e seu desenvolvimento, métodos didáticos, acústica e, por fim, toda a possibilidade de teoria musical e suas várias disciplinas, tais como harmonia, contraponto, linguagem e estruturação, incluindo-se as referências internas dos parâmetros musicais, altura, duração, intensidade e timbre. O musicólogo também analisa as questões musicais, tendo-se em vista as referências externas à música. Assim, para se entender os complexos desdobramentos da atividade musical, é necessário também abordar suas incontornáveis implicações sociais e ideológicas. Musicologia, significado e aplicação. Musicologia, em relação à história da música, é um termo considerado recente. Segundo o Oxford English Dictionary, data de 1919, se bem que o musical Quarterly iniciasse sua publicação com o famoso editorial On Behalf of Musicology, em defesa da musicologia, em 1915. O termo logo sofreu uma modificação ou contração de significado, adaptada do mais antigo termo francês musicologie, em si mesmo um análogo do alemão oitocentista Musikwissenschaften, ciência da música. Esse termo ainda o é como incluindo o pensamento, a pesquisa e o conhecimento de todos os aspectos possíveis da música. A musicologia abrangia desde a história da música ocidental até a taxonomia da música primitiva, como era então chamada, desde a acústica até a estética, e desde a harmonia e o contraponto até a pedagogia pianística. Na prática acadêmica e no uso geral, musicologia passou a ter um significado muito mais restrito. Refere-se hoje ao estudo da história da música ocidental na tradição de uma arte superior. O musicólogo acadêmico dá cursos sobre música do Renascimento, sobre sinfonia, sobre Bach, Beethoven e Bartók, enquanto o musicólogo popular escreve resenhas para programas de concertos de música de câmara e comentários para os intervalos de apresentações de óperas em vídeo. A musicologia é percebida como trabalho essencialmente do factual, do documental, do verificável e do positivista. Os musicólogos são respeitados pelos fatos que conhecem a respeito da música e não por sua compreensão da música como experiência estética. Poucas pessoas poderiam hoje pretender escrever com tanta autoridade sobre o vasto campo do conhecimento musical, tal como foi mapeado por Adler ou Sear. Teoria musical, análise musical e etnomusicologia são disciplinas diretamente relacionadas ao estudo da música. A teoria, segundo
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, é hoje entendida principalmente como o estudo da estrutura da música. A teoria musical consiste na investigação daquilo que faz a música funcionar. O seu objeto de estudo estende-se desde a formação de escalas e acordes até os procedimentos para a distribuição de notas no tempo, como os contrapontos e as operações dodecafônicas na aplicação do serialismo, os princípios da forma musical e até mesmo a semiologia. Poder-se-ia dizer que a teoria se ocupa daqueles aspectos da música considerados análogos no campo da linguagem, do vocabulário, da gramática, sintaxe e retórica. A etnomusicologia é popularmente entendida como o estudo da música não ocidental, ou músicas, como os próprios etnomusicólogos preferem dizer. Segundo Alan Merriam, o estudo da música na cultura. Os etnomusicólogos consideram seu domínio todo o universo da música, a música erudita ocidental, a música folclórica e o popular ocidental, as músicas não ocidentais simples e complexas. Seeger, conhecido como musicólogo sistemático, é considerado o pai da etnomusicologia moderna. O musicólogo gosta de se considerar um historiador, à semelhança do historiador de arte ou de literatura, e alinha-se com os objetivos, valores e estilo da erudição humanista tradicional. Os etnomusicólogos aliam-se com a antropologia. Também é provável que manifestem simpatias especiais por alguma nação, mundo ou classe diferente dos seus próprios. Os teóricos musicais são os mais difíceis de enquadrar em generalizações. Alguns deles inclinam-se na direção da filosofia e outros escrevem ensaios numa linguagem autogerada, tão altamente especializada quanto a da lógica simbólica. O alinhamento mais fundamental da teoria musical é com a composição musical, manifestando grande interesse na estrutura da música, enquanto os compositores revelam esse mesmo interesse, porém do ponto de vista estritamente prático. A teoria adquiriu especial ímpeto no século XX, em decorrência do movimento nas artes conhecido como modernismo. Em música, o modernismo divide-se em duas grandes fases. A primeira foi concluída pouco antes da Primeira Guerra Mundial, com obras tais como o Ballet Jogos de Debussy, A Sagração da Primavera de Stravinsky e Pierrot Lunaire de Schoenberg. A segunda fase foi inaugurada logo depois da Segunda Guerra Mundial, com as composições de Boulez, Stockhausen e Cage. Os musicólogos ocupam-se da música erudita ocidental a partir de antes de 1900. Os teóricos com a mesma música a partir de depois de 1900. E os etnomusicólogos com as músicas não ocidentais e com a música ocidental fora da tradição da elite, a música folclórica e a popular. Musicologia, teoria, etnomusicologia não devem ser definidas, porém, em função de seu objeto de estudo, mas em termos de suas filosofias e ideologias. Os etnomusicólogos estão dispostos a considerar como província sua todo o universo da música, englobando os domínios mais restritos dos musicólogos e dos teóricos. Os teóricos, longe de se concentrarem exclusivamente no interesse imediato dos compositores, a música do modernismo, também desenvolveram uma poderosa doutrina acerca do chamado repertório clássico da música. Ao proporem modelos analíticos para as obras-primas de Bach, Mozart,
Beethoven, Brahms e de outros mestres familiares, apresentaram uma concepção de repertório musical muito diferente da dos musicólogos, que tratam as mesmas obras num contexto empírico muito mais amplo. A etnomusicologia abrange o significado e o valor da música, mas o que é geralmente considerado é o significado de um gênero musical para uma cultura e o valor de uma atividade musical para a sociedade. A crítica, o estudo do significado e do valor das obras de arte, não figura nos programas explícitos de musicologia e teoria. Nos círculos acadêmicos musicais, o termo crítica é pouco usado. Parte do problema resulta do incômodo uso comum da palavra crítica no jargão musical para significar os comentários sobre concertos publicados em diários ou semanários. Só isso. Em geral, as críticas jornalísticas não são bem aceitas pelos profissionais da música. As críticas musicais publicadas na imprensa nunca são ilustradas com exemplos em notação musical, como acontece com as críticas de livros de poesia que citam versos em apoio das opiniões formuladas, e com as críticas de artes plásticas que empregam reproduções reconhecidamente toscas de algumas das obras apresentadas. Aquilo que poderia ser chamado de crítica musical séria, crítica da música acadêmica, não existe como disciplina que, por um lado, se equipare à musicologia e à teoria musical, ou, por outro, à crítica literária e de arte. Semiótica, hermenêutica e fenomenologia fazem parte de alguns estudos mais ousados da atualidade. O pós-estruturalismo, a desconstrução e o feminismo sério ainda têm pouco incidência na musicologia ou na teoria musical. Quando aplicado à música, o termo análise passou a significar a detalhada explicação interna da estrutura de certas composições. A análise está intimamente associada à teoria musical e, com frequência, é nela englobada, como se a análise fosse apenas o complemento demonstrativo da teoria. Enquanto crítica, a análise musical é limitada e limitadora. Ela também é capaz de determinações mais rigorosas e mais poderosas em sua própria esfera do que as acessíveis à crítica formalista em qualquer das outras artes. Um dos grandes problemas da musicologia é a quase convicção geral de que os musicólogos são, se não músicos fracassados, pessoas de sensibilidade musical francamente limitada. Pessoas que conhecem uma porção de fatos a respeito da música e muito pouco sobre a própria música, o que é um grande equívoco. Os musicólogos devem esforçar-se no sentido da fusão, nunca da separação. Divisões da musicologia. 1. Musicologia histórica. História da música organizada por épocas, povos, governos, distritos, cidades, escolas, artistas individuais. A. Paleografia musical. Sistemas de notação, semiologia. B. Divisões históricas básicas, grupamento de formas musicais. C. Leis. 1. Aquelas que estão sempre presentes em obras de arte de uma época. 2. Como se tem formulado e ensinado pelos teóricos do período em questão. 3. Como aparecem na prática artística, em oposição à teoria. D. Instrumentos musicais. 2. Musicologia sistemática.
ordenação dos diferentes ramos da música de acordo com suas leis principais. A. Teoria especulativa, investigação e justificação destas leis em 1. Harmonia tonal, 2. Ritmo por unidade de tempo, 3. Melodia, correlação do tonal e o temporal. B. Estética e psicologia da música. 1. Comparação estimativa de valores e sua relação com respeito a temas apreendidos. 2. Questionários complexos, diretos ou indiretos relacionados com o anterior. C. Pedagogia musical. 1. O ensino geral da música. 2. Ensino da harmonia. 3. Contraponto. 4. Ensino de composição. 5. Ensino de orquestração e instrumentação. 6. Método de instrução no canto e a interpretação musical. D. Musicologia, etnomusicologia, investigação e comparação a serviço da etnografia e do folclore. Apresentamos a seguir um apêndice com vídeos de referência que podem ser acessados pelo canal YouTube para um melhor embasamento do tema que estamos tratando, musicologia. Bons estudos a todos. Muito obrigado.